O seu pai, ele é o pior. Nós estamos na caminhada de milagres e hoje eu estou entrevistando a Kélvia, referente ao milagre extraordinário do Reino de Deus que aconteceu com a família dela, especificamente com Davi, o pai dela, onde eu tenho testemunhado em várias partes do Brasil e do mundo a respeito de um milagre sobrenatural do Reino de Deus. E hoje eu descobri mais coisas ainda referente ao que Deus fez na vida de Davi através da filha dele e da esposa dele. Kélvia, qual a sua caminhada de milagre? Minha caminhada foi um testemunho muito forte que aconteceu na vida do meu pai. Há 4 anos atrás, mais ou menos, ele teve uma trombose no intestino. Ele perdeu 2 metros do intestino e ele é um milagre vivo mesmo. Os médicos desenganaram ele. Ele precisou fazer várias cirurgias, ficou extremamente muito debilitado. Ele foi para um coma induzido. Todos os órgãos dele pararam. O pulmão foi pela intubação que ele conseguiu respirar, o coração estava muito fraco, os rins pararam totalmente, ele teve que fazer hemodiálise e Deus operou. O que você comentou para mim, pedindo oração para ele, né? Aí nós estávamos na igreja, todo mundo orando, intercedendo pela vida dele, e ele já estava no hospital aqui de Sobradinho, Distrito Federal. Dali, parece que deu uma infecção. Ele tinha um problema alto, parece, se eu não me engano, diabetes, algo assim. Você pode mencionar isso daqui a pouquinho, né? E daqui de Sobradinho, o quadro clínico dele ficou tão difícil que ele foi para o Hospital de Santa Maria. E lá em Santa Maria, os médicos falaram que era irreversível. Isso. Aí nós começamos a orar, a igreja orando e tudo. Você pode dar uma comentada a respeito disso? Sim, pastor. Quando foi, ele passou mal no hospital de Sobradinho, a pressão dele chegou a 4. Ele precisou fazer uma nova cirurgia. Dessa nova cirurgia, ele não respondeu. E ali os médicos descobriram que os rins dele já estavam parados. Os rins pararam, a infecção já tinha tomado toda parte do corpo dele e ele precisou ir para o coma induzido. Dentro do centro cirúrgico do Hospital de Sobradinho, ele ficou 2 dias. Ele não tinha condições de ser removido. Aí os médicos esperaram ele estabilizar. A partir do momento que ele ficou estabilizado, conseguiram uma UTI para ele no Hospital de Santa Maria. Lá no Hospital de Santa Maria, o primeiro dia que ele chegou lá, cada dia que passava era pior para mim. Sempre ia eu e minha mãe visitá-lo. E toda vez que a gente chegava lá, era só uma notícia pior do que a outra. Ele não tinha melhora, os rins não estavam funcionando, a hemodiálise não estava surgindo efeito, todas as medicações que entraram com ele não resolveram, não conseguiram reverter essa infecção. E o médico sempre falando pra gente que tudo que poderia fazer com ele, eles estavam realizando, mas ele não tinha melhora. Eu lembro que no Hospital de Santa Maria, na UTI, são vários, devia ter mais de 30 leitos. E toda vez que eu chegava lá, o médico falava para mim: você está vendo esses leitos? O seu pai, ele é o pior. E chegou um tempo que eu não quis ir mais visitar, porque era tantas notícias difíceis e a gente não quer aceitar, né? E sempre os médicos falavam que não tinham o que fazer e o que tinha que ser feito eles já estavam fazendo e ele não respondia. Quando chegou uma quinta-feira, mais ou menos, eu e minha mãe foi visitá-lo. Quando a gente chegou lá, o médico falou que ele não tinha tido melhoras e iriam realizar uma tomografia do crânio. Aí foi quando eu entrei em contato com o senhor e pedi para o senhor ir lá orar por ele, que eu já tinha até aceitado que não tinha mais o que fazer. Os próprios médicos já tinham falado. Eu me lembro quando você me pediu para orar por ele, que nós já estávamos em oração. E o quadro dele ficou mais complicado quando foi para o Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal aqui. E aí você falou assim: pastor, por favor, ora pelo meu pai, se for possível, visita ele lá. Eu tinha falado para você uma palavra. E isso doía no meu coração por ser pastor e por liberar a palavra. A gente fica até com medo de não cair em descrédito. E a palavra que eu tinha liberado para você: ó, seu pai pode morrer de qualquer coisa, menos disso. Então, naquele dia que você falou para ir lá,
um dia extraordinário, porque quando você me pediu na quinta-feira, eu fiquei de quinta para sexta, de meia-noite às 6 da manhã, orando em pé, para eu não dormir. Ele falou, não vou dormir, eu vou orar por Davi, porque esse homem vai sair de lá. E orando, até que uma voz divina falou ao meu coração, descanse. Mas quando a voz de Deus falou para mim, descanse, já era quase 7 horas da manhã. Eu já tinha passado a noite toda. O Senhor Jesus poderia ter falado comigo em 30 minutos. Mas eu fiquei em vigília pela alma dele, em oração. E nós fomos ao hospital. Foi daí onde eu cheguei no hospital, vi toda a situação. Era ainda período de pandemia, eles não deixaram a gente entrar. Foi uma luta, eu levei um óleo de unção assim para me untar ele. Não deixaram entrar com óleo, só ungiu meu dedo mesmo. E fomos pelo corredor adentro. Chegando lá, eu conversei com o médico. O mesmo quadro que eles passaram para você, problema nos rins, já estava paralisado, né, diabetes, tudo isso aí, né? Toda a situação clínica, a infecção, do que eu lembro. E eu perguntei, doutor, como é que está a situação dele? Ele disse para mim, olha, o quadro dele é irreversível. Eu defendo a vida, eu quero que ele viva, mas a situação, eu falei para a Kelvin, eu falei para a Cláudia, né, a esposa, eu só estou esperando elas liberar ele, despedir dele, porque ele está mais para lá do que para cá. Praticamente, o seu Davi, gente, estava em uma experiência IQM, quase morte, praticamente mesmo, ele estava já vendo o mundo espiritual. Aí, a oração que eu fiz por ele, estando no hospital, Kelvin, foi simples. Como eu tinha orado quase 7 horas, 6 horas, 7 horas por ele lá na noite anterior, lá foi muito curto, foi rápido. Eu só coloquei o polegar na testa dele e falei, Davi, venha do mundo dos mortos. Eu lembro que eu orei. Em o nome de Jesus, porque eu ainda vou te batizar, Davi. Kelvin está aqui te esperando e tua esposa também. Ó, eu tô vendo vida em você, você não vai morrer não. E fui embora. Que ele começou a transpirar, a suar. Eu falei assim, Kelvin, seu pai tá cheio de vida. Dali eu fui embora, gente. Aí Kelvin vai contar o restante que aconteceu. O senhor foi na sexta, no sábado fomos visitar ele, como de costume. Meu pai ficou, acredito que quase 2 meses internado, juntando a UTI com o Hospital Regional de Sobradinho. E pela glória de Deus, a gente nunca ficou um dia sem visitá-lo. No sábado fomos lá visitá-lo. Aconteceu tudo, o inimigo quis confundir de todas as maneiras. O carro quebrou na estrada, o horário de visita era 2 horas da tarde, só conseguimos chegar lá 8 horas da noite. Quando chegamos lá, eu fiquei dentro do carro, eu e os meus 2 filhos e o meu esposo. E minha mãe desceu para ir no... Aí minha mãe entrou lá para dentro do hospital e ficamos aguardando ela no carro. E eu acho que seria melhor ela contar essa experiência que ela viveu lá. E quando eu cheguei, eu olhei, quando ele chegava, de cara ele já estava ali. Então, quando eu cheguei, eu perguntei, já fiquei assustada, né? Porque um dia anterior ele estava sem vida, que os médicos disseram que ele não sobrevivia. Então, no sábado, quando eu cheguei lá, que eu olhei, não vi ele. Não vi. Cheguei num enfermeiro e perguntei aonde estava o Davi dos Santos, entendeu? Ela falou assim, ele está ali. Aí me apontou para mim. Aí, quando eu vi, para mim, eu não vi ele, eu vi meu filho. Porque eu perdi um filho há 15 anos atrás. Então, a médica chamou um médico, me acompanhou até ele. Aí ele estava barbeado, tinham cortado o cabelo, e ele tinham tirado ele da sedação, que ele tinha reagido na madrugada de sábado, de sexta para sábado. Então, eles estavam começando a tirar a sedação dele, que ele ia ficar sem a sedação até 24 horas. Que se ele ficasse sem a sedação, ele ia tirar ele da UTI. Mas, no caso, ele foi outro homem quando eu cheguei lá. No sábado, era outra pessoa. Não era o Davi que eu tinha visto no dia anterior. Pessoal, para vocês perceberem a caminhada de milagres, como é real, o seu Davi, que estava numa situação praticamente ali de morte, o poder de Deus veio restaurando ele, que o médico falou, comentou para a Cláudia que ele é o milagre do hospital. Né? Em 24 horas houve essa situação, que em toda a infecção desapareceu, e um quadro complicado, porque tem, né, um quadro de diabetes. E houve um controle de Deus tão grande disso, uma dinâmica, que ele saiu de lá plenamente restaurado. Só Deus para explicar isso. Milagre. Inclusive, eu soube bem depois que Davi ele conseguia ver pessoas orando por ele, e ele via um homem de branco do lado dele, assim, ou seja, houve um milagre divino, e eu saí de lá tão feliz, eu recebi a notícia depois, fiquei tão maravilhado, que eu estou fazendo essa entrevista hoje com a Cláudia e com a Kelvia, e logo vocês vão ver o Davi, o personagem do milagre de Deus na vida dele, e essa é a nossa caminhada de milagre de hoje. Não é isso, Cláudia? Vale a pena crer em Deus, né? Vale, com certeza, sem dúvida nenhuma.
E ainda eu disse para Davi quando eu orei por ele, ele não lembra. Falei, eu vou te batizar, hein, Davi? Ele é um milagre, ele sabe disso. Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos fazendo aqui uma entrevista testemunhando o que Deus fez em sua vida, Davi. Eu conto sua história em muitos lugares. Na verdade, é para o mundo inteiro onde eu vou. Literalmente, ontem à Já noite. tá no fora do Brasil. Ontem à noite eu preguei aqui em Sobradinho, contei aqui numa igreja. O povo aplaudiu, né? Eu falei, inclusive, amanhã vou fazer entrevista com ele. Ou ele botava alguma coisa no meu bolso, e quando eu tava deitado, ele passava por cima, assim. Sabe o que é? Só sei que era um senhor de idade, barbudo, todo de branco. Olha. Se era meu avô, se era meu... Não sei, só sei que toda vez que eu ia pra cirurgia, ou ele botava alguma coisa no meu bolso, porque eu não tinha bolso, né? No meu jaleco. Ou senão, quando eu tava deitado, ele passava. Não sei como é que ele andava, mas pode andar. Quando aconteceu essa situação que Deus permitiu que você voltasse, vamos dizer, para a vida, porque quando eu cheguei lá, Davi, você praticamente estava morto. O doutor falou bem assim, ó, é um quadro irreversível. Que até o médico, eu fiquei sabendo, perguntou assim, o que é que você viu do lado de lá? Mas você foi lembrando com o tempo. Essa é muita memória variada, mas você não está em subconsciente, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, o senhor está aqui, Graças a Deus. o milagre de Deus, olha o neto dele aqui, e aproveitando a família. Que quando eu orei para o senhor, eu falei bem assim, ó, Davi, eu te chamo do mundo dos mortos em nome do Senhor Jesus, e eu vou te batizar, e a Kelvin está aqui, sua esposa também. Não vai morrer aqui não. Qualquer coisa, menos isso. Aí o senhor transpirava, aí eu fui embora. Foi uma oração assim de menos de 5 minutos, mas uma autoridade de Deus. E agora sabendo desse mover, do que aconteceu, do que você percebeu, e está aqui vivo, cheio de saúde, Davi. Graças a Deus, né? Maravilha demais. Calma aí, ainda tem muito trabalho para dar para esse povo aí. Gente, está aí. Está aqui o homem que dá a história que eu conto. Graças a Deus. Só Deus para fazer isso, né, Davi? Só ele. Amém. Uhum. Deus abençoe. E você? Qual a sua caminhada de milagre? Descreve aí. Escreve, deixa escrito aí no nosso canal. Comente sobre este vídeo. Narre o seu milagre. Você sabe o quantas pessoas são edificadas ao ouvir um testemunho de milagre de fé? Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que dele em nós opera. Deus abençoe você. Até mais.